povo de Deus, me chamo Gleice Santos e vim aqui trazer uma palavra do Senhor a você e que Deus possa ministrar ao seu coração. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre propósito. De acordo com o dicionário, o que significa essa palavra? Essa palavra significa a intenção de fazer algo, o desígnio, o desejo de fazer algo intencional. E nós sabemos que o Senhor nos criou com o desejo de louvarmos e engrandecermos o nome dele. Mas Deus também nos criou com um propósito específico para cada um de nós. E muitas vezes nós nos perdemos, nós nos questionamos, Senhor, o que eu vim fazer aqui nessa terra enquanto estiver aqui de passagem? Muitas vezes nós nos questionamos e achamos que aquilo que estamos fazendo naquele momento é uma perca de tempo. Eu tenho quase certeza que todo mundo já passou por essa pergunta e às vezes fica isso dentro de nós e desejamos saber e buscar aquilo que nós viemos aqui para fazer, né? E logo no começo da minha caminhada com o Senhor, assim que eu me converti, através de um relacionamento, através da busca, da oração, da leitura da palavra, isso brotou dentro de mim. Um desejo muito forte de saber para que eu vim a esse mundo, o que eu vim fazer aqui e para o Senhor, é claro. E então eu comecei a orar, comecei a buscar sobre isso, comecei a perguntar para o Senhor, Pai, me revele aquilo que o Senhor quer que eu faça, que eu não venha estar em lugares em que o Senhor não me chamou para estar. Essa era a minha oração constante com o Senhor. Pai, não me deixa fazer aquilo que o Senhor não me chamou para fazer. Me permita fluir naquilo que o Senhor quer que eu flua, para que então eu possa cumprir o meu chamado, o meu propósito, para que quando eu estiver na glória com o Senhor venha falar, minha filha, muito bem, você cumpriu aquilo que eu coloquei para você enquanto você estava ali na terra. E esse era o desejo do meu coração e ainda é, né? Mas isso me fazia buscar ainda mais para saber o porquê que eu vim aqui. E de acordo com as coisas que eu fui buscando e fui aprendendo com o Senhor e fui ouvindo, eu vim aqui também trazer para vocês algumas dicas que podem ajudar vocês. É claro que para cada um, Deus fala de forma diferente, Deus usa pessoas também, né? Mas pode ser que algumas outras coisas também podem ajudar vocês também. Bom, então quando eu fui perguntar ao Senhor e busquei nele para saber aquilo que ele me chamou para fazer, eu comecei a prestar bem atenção em algumas coisas. E eu prestei atenção no que o meu coração ardia mais e no que o meu coração sempre olhava e direcionava. Por exemplo, eu sempre desejei muito ver muitas pessoas sendo ganhas para Jesus. Aí você pode me perguntar, Gleice, acho que todo cristão deseja isso. E realmente, só que era algo muito forte dentro de mim, né? Era algo muito assim, muito específico. É como se eu me via na minha mente ali, pregando e muitas pessoas se convertendo, né? E esse era um desejo que ardia muito dentro do meu coração. Era algo que me impulsionava a orar por isso e a também aprender sobre isso, né? E então isso foi um dos primeiros pontos que me fez ficar atenta, né? Depois da oração, eu fui falando, Senhor, me revela mais, me aperfeiçoa, me ajude a desenvolver os dons e os talentos que o Senhor tem colocado dentro de mim. Então esse foi o primeiro ponto, a identificar o que o meu coração mais ardia. O segundo ponto foi prestar atenção o que eu conseguia mais fazer com facilidade. Por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa muito tímida quando eu era criança. Eu me recordo de uma vez que eu fui fazer um trabalho de escola e fui apresentar esse trabalho e eu não consegui. Eu realmente travei com muita vergonha, com muita timidez e queria ali falar, apresentar, mas eu não consegui, eu travei e parei. Então, ao mesmo tempo que ardia no meu coração de pregar para muitas pessoas, de falar do Senhor Jesus para muitas pessoas, algo me deixava preocupada, mas eu não tenho coragem de falar em público, de falar para pessoas, de abordar pessoas. Eu não tenho coragem, então aquilo meio que me limitava um pouco. Mas eu fui prestando atenção
que o Senhor foi me designando na minha congregação para lugares em que eu estava um pouco exposta. Então, por exemplo, quando a gente dirige um culto, né, está numa célula ali, um grupo pequeno, a gente está conversando, a gente acaba perdendo a timidez, a gente acaba expondo o nosso ponto de vista. Então, aquilo vai nos ajudando a perder mais a timidez. Então, tudo isso foi me ajudando a saber me expressar melhor, a saber falar melhor. Então, o Senhor foi me levando para esses lugares de exposição. Né? Eu lembro que eu fui dirigir um culto do aniversário da igreja, eu estava realmente assim, muito preocupada, porque eu sabia que ia ter muitas pessoas, eu estava com medo, orei muito, jejuei, me consagrei ao Senhor, e eu realmente, no dia do culto, tinha muita gente, a igreja estava lotada, e eu estava suando um frio, com muita timidez, mas eu percebi esse lugar que o Senhor estava me levando para um lugar de exposição maior, para que eu realmente desenvolvesse aquilo que Ele já tinha colocado dentro de mim, que eu não sabia que existia ali justamente pela limitação da timidez. Então, aos poucos, eu fui perdendo um pouco a timidez. E hoje eu consigo falar melhor em público, eu ainda sempre a gente sente aquele friozinho na barriga, né? Mas não com tanta limitação como antes, né? Hoje eu consigo me expressar melhor, falar melhor, né? Em relação a isso, eu acabei melhorando um pouco. Por quê? Porque o Senhor foi me direcionando para esses lugares e o Senhor foi trabalhando dentro de mim essas ferramentas que eu nem imaginei que iria me ajudar no meu chamado, né? E para cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. E também, uma outra coisa que eu prestei atenção é que o Senhor sempre estava me colocando aquilo no meu coração. Sempre quando eu via alguma pessoa pregar, sempre quando eu via alguém falando de Jesus e sempre quando eu via aquele movimento de pessoas se convertendo, pessoas adorando ao Senhor, pessoas quebrantadas, isso mexia muito comigo. E eu sempre falava pro Senhor, eu quero viver isso, eu quero ser usada para isso, eu quero cumprir o meu propósito. E é muito bom tudo isso, então eu prestei atenção nisso, né? O que o Senhor ali fazia queimar meu coração. E então eu ouvia o Senhor, é como se a gente escuta aquela voz interior. E uma coisa bem importante é que às vezes a gente despreza essa voz interior que tá ali o tempo todo martirizando dentro da gente. Falando ali a tudo que a nossa mente volta, tudo que o nosso coração anseia, tudo que o nosso coração bate mais forte. Às vezes nós desprezamos. E essa voz interior que muitas vezes fala com a gente é que nos direciona para cumprir o nosso chamado. Por quê? Porque é a voz do Senhor, né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa muito prestar atenção. Por exemplo, se o Senhor chamou você para ministrar um louvor, te deu ferramentas para isso, e aquilo sempre queima no seu coração, então tudo que em relação a isso, tudo que direciona ao louvor, isso vai mexer muito com você, isso vai arder muito no seu coração, e parece que tudo vai ser voltado para esse lugar, parece que tudo vai falar sobre isso, e isso não é uma coincidência, isso não é a voz do Senhor confirmando dentro de você que você foi chamada para aquilo, que você foi chamada para ministrar no louvor, para louvar, para levar outras pessoas a cantar para o Senhor. E outra coisa muito importante que podemos prestar atenção é o seguinte: se você tem uma voz muito linda, quando você louva, muitas pessoas vêm falar: poxa, Deus ministrou ao meu coração através daquele louvor, através daquela palavra que você entregou, através da sua forma de louvar. É mais uma confirmação, né? Porque o Senhor também usa pessoas para vir até nós, para confirmar aquilo que Ele já tem dito há muito tempo, né? Nós não podemos desprezar tudo isso. Mas se tipo assim, você está ali no louvor e você sente que aquele lugar não é para você, se você não tem ferramentas para isso, se você não consegue cantar bem, se você é um pouco desafinada, esse também é um sinal que, poxa, talvez você não foi chamada para isso.
Talvez você foi chamada para aconselhar, para ser um pastor. Se você é alguém que ama aconselhar, que ama direcionar alguém, que ama cuidar de pessoas, que ama estar ali ajudando as pessoas com uma palavra. E se você também é alguém muito confiável, que está ali, né, que é discreto, Deus pode sim te usar para pastorear, para cuidar das ovelhas dele. Então é algo que está dentro de você, que é externizado e que pode sim ser um grande sinal para você cumprir o seu propósito, né? Então Deus vai acabar te direcionando em cada lugar, em cada passo, em cada movimento, e nós precisamos prestar muito atenção em tudo isso. Pode sim, e muitas vezes também a gente acaba, sabe, fazendo o quê? Desprezando esses sinais por medo, por achar que somos incapazes, por acharmos... Quantas vezes eu ouvi do próprio adversário, até mesmo da minha carne, que eu não era capaz para fazer aquilo, que eu não ia conseguir, que eu não iria alcançar, que eu não iria ser usada. Uma das primeiras mentiras de Satanás é: você não vai ser usada, você não vai conseguir alcançar outras vidas. Tudo isso é lançado na nossa mente. Então tudo isso, se a gente deixar, vai acabar nos impedindo de avançar e fazer aquilo que o Senhor realmente nos chamou para fazermos. Então nós precisamos ter ousadia no Senhor, e é claro que não é fácil. Não é fácil sairmos da nossa zona de conforto, fazermos aquilo que agrada o coração de Deus, e ao tempo todo nós vamos ter desculpas e circunstâncias que vão tentar nos impedir para isso, né? Realmente as estratégias do inimigo. Mas nós precisamos ter muita força, muita coragem, muito amor pelo Senhor e muito desejo de obedecer, para que possamos realmente fazer cumprir o nosso chamado. E muitas vezes nós somos realmente intimidadas, né, por pessoas que o próprio inimigo coloca em nossas vidas para tentar nos paralisar. Então, você pode, primeiro passo para você descobrir o seu chamado é primeiramente começar orando, falando com o Senhor: Pai, me revele. A oração vai te direcionar para os lugares necessários que o Senhor quer te levar. E depois, você pode prestar atenção no que o seu coração mais arde, seguido aí do que você tem mais habilidade para fazer, o que você consegue fazer com mais facilidade, né? E lembrando também que lá em Romanos 8:16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, né? Há uma confirmação, aquilo que eu falei, a voz interior. O Espírito Santo testifica com a gente que é aquilo mesmo, né? Ele vai falar com você. E na palavra de Deus diz também que Deus é um Deus de paz e não de confusão. E outra coisa também, prestar atenção a todas as pessoas que Deus enviar até você para confirmar aquilo que Ele já tem falado há muito tempo. Então precisamos estar atentos a tudo isso, precisamos nos submetermos a tudo aquilo que Deus quer para o nosso crescimento. Não será fácil, não é fácil. Cumprir o que o Senhor nos chamou para fazermos não é fácil, é um desafio, mas nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos use, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que possamos fluir naquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, que possamos ver pessoas sendo quebrantadas por aquilo que o Senhor está fazendo através de nós, e sempre, sempre, sempre dar a glória, a honra, o louvor a Ele, porque se tudo que Deus vai fazer em nossas vidas é sempre por meio dEle, é sempre para a glória dEle, não é nada sobre nós. O Senhor vai nos usar sim, e nós precisamos estar sempre atentas a tudo que Ele vai fazer, e Ele quer fazer, sempre tendo esse relacionamento de intimidade, sempre tendo esse desejo de ouvir mais o Senhor e fazer, e estar dependente dele o tempo todo, estar dependente dele o tempo todo, para que o chamado seja cumprido, e que no dia que nós anseiamos, no dia que nós desejamos, aquele dia que nós encontrarmos com o Senhor Jesus, ele vai dizer assim: filha, serva boa e fiel, entra pro gozo do teu Senhor, e você vai ser ali
feliz para a vida eterna ao lado dele, sabendo que você cumpriu o seu chamado enquanto esteve aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a cumprirmos o nosso chamado enquanto estivermos aqui de passagem. Em nome de Jesus.